pessoal. Então, vamos a mais um vídeo sobre astrologia. Astrologia e todo o processo de autoconhecimento, né? E a criação, né? Um tipo de astrologia, de leitura astrológica que eu fiz, né? É a astrologia transdimensional, que é baseada numa astrologia ocidental, sim, tá? Então, quais são os tipos de astrologia que a gente tem? A gente tem a astrologia chinesa, que tem 13 casas, 13 signos, né? A gente tem a astrologia védica, que é uma das mais antigas que tem, né? A nossa astrologia é toda baseada essa parte que a gente chama do Médio Oriente, né, para o Ocidente. Então pega da Suméria, Babilônia, os árabes, né, que tinham, né, os persas, eles tinham esse conhecimento de astrologia. É sabido que esse conhecimento, né, que a astrologia, ela não é considerada uma ciência, por quê? Mas antes era, porque era um conhecimento que era aplicado até para navegação. Não se usava astronomia porque não existia astronomia. Tudo era astrologia. Os vikings tinham astrologia, conheciam as estrelas para poder navegar, e eles chegaram aqui nas Américas muito antes de qualquer português ou espanhol chegar, é o mesmo inglês. Então, esse conhecimento, né, desse movimento dos astros, né, tendo a Terra como centro, que é por isso que o pessoal discute a questão se é uma ciência, se não é uma ciência, porque tem doido que aí vai também falar de terraplanismo, Terra no centro, geocentrismo, etc. Não é por isso, tá? Isso como vou dizer, é o ponto de vista. Então, se eu estou no Brasil e vejo as relações do Brasil com as outras nações, eu estou vendo como elas se relacionam comigo, né? Brasil. Então, eu estou no centro? Eu não estou no centro. Nem o americano está no centro, nem o chinês está no centro, mas quando ele faz estudos, eles fazem estudos de acordo com o meu ponto de vista em relação, né, aos outros países, as outras tendências, Oriente, Ocidente, né, G8, G20, mas eu estou vendo. Provavelmente a maneira como eu vejo e arrumo a minha economia, a minha sociedade, alguma série de coisas, não tem a ver com o que a França vê. Então, ela está no centro ali e todos estamos nesse planeta. Só que a visão nossa, né, que é uma visão dos antigos, vendo as interrelações das energias do sistema, como já falei em outro vídeo sobre questão de sistema. Então, a Terra em si, ela é um conjunto de sistemas e um sistema ela mesma em si. Então, a gente tem que ver o todo e as partes, o todo e as partes, a relação, né, de cada parte, porque é que nem um organismo, né? A gente vai... o corpo humano é um sistema, né, é um macro sistema. Se eu for considerar o sistema circulatório, sistema excretor, e quando eu vou aprofundar, eu tenho um sistema dentro da minha célula, que tem um funcionamento X. Então, microsistemas, macrosistemas, né? Então, tudo é uma interrelação sistêmica. E em se tratando de energia e previsões, que ela começou muito com essa coisa de previsão, ela não pode ser considerada ciência, beleza, mas que ela tem um fundo de verdade, uma possibilidade muito mais verificável e de acerto do que muito profeta, muita profecia aí louca que a gente vê, seja de profeta, seja religiosa. Então, quando alguém estuda o movimento da Terra, né, tectônico, tal, para fazer previsões, a própria meteorologia, a gente sabe que a meteorologia
nem sempre acerta e ao longo dos tempos vem acertando um pouco mais, mas aqui no Sul, nesses últimos meses, foi um erro atrás do outro, né? Com pouquíssimos acertos. Então, se for fazer uma estatística, a gente vai ver que erra mais, às vezes, ou 50-50. Quando tem muitas alterações, quando tem muitas inferências. Que o difícil é o ser humano conseguir ler o conjunto das inferências. Então, nós temos diversas astrologias, e dentro dessa astrologia ocidental, quem fez uma leitura se inspirando em alguns conceitos védicos, criou uma astrologia esotérica, né? Uma astrologia kármica, uma astrologia médica, baseada em conceitos de Paracelso, mas o mapa é o mesmo. Para mudar o mapa, né, é a astrologia chinesa, mudar o que eu falo, a configuração. A astrologia chinesa, que tem uma outra configuração, a astrologia védica tem outra configuração, a astrologia maia e asteca tem outra configuração, na hora de fazer os cálculos, de arrumar, né, os planetas são os mesmos, mas de como arrumar e fazer a leitura, porque considera estrela fixa, não considera só planeta, até onde que considera. Então, o mapa que você faz é como até o jogo de carta. Depende de como as partes estão se correlacionando, as forças que estão atuando, eu faço uma leitura. Tá? Então, a minha leitura é transdimensional. Por quê? Porque eu conjugo diversos sistemas sem mudar a configuração. Eu levo em consideração o sistema tropical, que é o mais comum, né, de leitura transpessoal, que geralmente o pessoal faz horóscopo e previsão. Eu considero o sistema sideral e considero parte do sistema de Paracelso e Védico, que eu consigo ver. Veja, eu não vou mudar a minha configuração, que eu gosto, que eu estou num ponto central, como se eu estivesse dentro, né, de uma casa, vendo as coisas que passam e que interagem com esse meu ponto central. Não estou dizendo que sou geocêntrica ou que defendo isso ou que a ciência, por isso, deixou de ser ciência porque considerou a Terra como um ponto de referência. Veja, não é um ponto fixo, é um ponto de referência. O que eu estou vendo passar. Embora a gente saiba que somos nós que estamos passando, mas também não é só isso. Né? Tem coisa passando por nós passando por coisas, então é o tempo todo essa interação. Então, Jung estudou bem, principalmente os arquétipos, estudou a partir da leitura dos mapas, ele estudou e retirou o conceito de sincronicidade. O conceito de sincronicidade dele foi estudando tudo o que era possível fazer um oráculo, né? Então, era o tarô, o I Ching e a astrologia, os principais. Ele estudou até outros oráculos. O processo divinatório. Eu não uso o mapa apenas como processo divinatório, eu posso utilizar, mas eu parto de um outro princípio. A transdimensionalidade parte da ideia de interação de energias e frequências. Então, eu posso ler o mapa em qualquer nível frequencial. Eu posso projetá-lo para uma frequência superior, para uma outra frequência, intercorrelacionar, inclusive com o sistema sideral, que ele estaria acima antes do nascimento e depois, quando a pessoa nasce. Tá? Então, o que eu estou querendo trazer para vocês é uma visãozinha bem pequena, né, de como eu posso usar o mapa natal transdimensional para ajudar não só a fazer a leitura desse mapa aqui, né, mas eu posso ver quando eu projeto esse mapa para o ano em que a pessoa está,
ou para o ano em que ela sofreu o primeiro revés, em que ela está reclamando, ou de ansiedade, ou de depressão, ou de que a vida dela mudou completamente, né? Então, eu posso ler a interação dessa pessoa com seu sistema, como eu já expliquei anteriormente, e eu posso ver se algumas forças estão endossando isso, aumentando esse processo, e, através das florais, elevar essa vibração uma oitava acima para que a pessoa possa fluir positivamente. Então, vamos ver. É comum na astrologia ler os aspectos como quadratura e oposição, principalmente esses dois, o quincunce um pouco, vai depender, mas a quadratura, né, que é um ângulo de 90 graus, e a oposição como desarmônico ou negativo, e apenas as conjunções, né, comunhão, né, conjunção, trabalhando junto, o sextil, que é 60 graus, e um trígono, que é 120 graus, como positivos, tá? Os positivos ninguém reclama, né? Mas eu também tenho que saber como aproveitá-los. Mas e os que as pessoas consideram negativos ou desarmônicos? O que fazer com ele? Né? Se eu vejo no mapa natal e depois progredindo, né? Ele pode estar presente ou não, ou ainda estar intensificado. Como que eu posso livrar? Aí vem a leitura de uma tendência kármica e vendo karma como um castigo, como uma culpa, como algo a ser pago, né? Porque para dissolver algo, para transmutar algo, eu não posso estar presa. E aí pressupõe-se que é pela dor. Isso vem desde uma das leituras de karma do Oriente. Depois eu vou trazer para vocês toda essa questão kármica. Eu estou preparando um PDF, um curso específico, só para desconstruir essa questão kármica, mostrando as diversas tendências e por que eu elejo uma tendência negativa, ou nós aqui no Ocidente elegemos uma tendência negativa da palavra karma. Por causa da Bíblia, por causa do pecador, por causa do castigo, por causa do Jeová. É por isso que a gente aceita com muita facilidade uma versão de uma leitura que fizeram da palavra karma, porque entre hinduístas, jainistas, né, e yogis, há divergências. E há aqueles que são um pouco mais restritos em sua visão e aceito até porque tem uma questão de casta na Índia. Então, se a pessoa nasceu naquela casta, ali está marcado, é como se fosse um Caim, e está marcado, Deus marcou, porque ele é mau, porque ele é isso, porque ele tem que pagar, ninguém encosta nele, que é para não absorver o karma. Eles andam em cima do trem, né, dos trens na Índia, ainda tem muito disso na Índia, tá? Mas eu não estou lá, é uma interpretação errônea dos conceitos que foram jogados lá, da mesma maneira como aqui nós temos interpretações errôneas da Bíblia, do Cristo, do Gênesis, lá também tem. Então, o que nós temos que fazer nesse século XXI, a meu ver, é que a gente comece a desconstruir tudo isso, preparando um caminho para o século XXII, porque no século XXI, nós já estamos em 2023, tem uma agenda aí 2030, outra 2050, não sei se a gente consegue muito mudar a mentalidade de uma geração, mas é importante já estar trabalhando numa desconstrução para que se leia e releia limpo, né, de preconceitos e de más interpretações para o homem seguir adiante. Muita gente está apressadinha, né? A maior parte está como estava no século XX, já querendo um Amargedon, um fim. Estou cansado. Veja, você está cansado da existência? Quem fala isso é quem está com uma série de problemas que não está conseguindo resolver, e não uma criança que acabou de nascer. Agora mesmo estão nascendo crianças felizes da vida, satisfeitos, para viver sua experiência. Então,
Nós que ainda estamos aqui, que sabemos que isso está meio confuso, porque tem muita interpretação errada, muita ideologia, muito ranço de século XIX, XX, sabe? Fechado. Então a gente tem que abrir. E é o que eu estou fazendo, preparando o caminho de netos e de bisnetos, vamos dizer assim. Que eles vivam melhor, que eles tenham uma outra visão mais leve e trabalhando melhor com as energias que vêm de cima, né, do cosmos, que vem daqui da Terra, né, que vem da Terra como telúrica, trabalhando toda essa sincronicidade transdimensional, inclusive de cada história que cada um traz, porque o mapa natal pode apontar. Ah, não tem vida passada, Cristiano, isso aqui. É uma parte da sociedade que não acredita, tá, gente? Vocês se baseiam muito no que esse sisteminha aqui mais, sabe, judaico-cristão e que se colocou acima dos outros, acredita. Mesmo dentro do mundo judaico não era unânime isso não. Na Grécia também não. Em Roma, tanto faz como todo faz, gente acreditava ou não acreditava, porque o sistema filosófico de Roma já estava bem mexido e confuso, ou já sempre foi assim, né? Porque eu não vi nada muito a não ser que eu falo a parte de engenharia bélica, né? E oratória, política. Roma é muito isso. Grécia não, Grécia tem escolas e escolas. Né? Como eu falei, o estoicismo é uma escola que está sendo reaproveitada aqui por causa da era de Aquário. Né? Então, e isso existe, né? As ideias são retomadas. Claro, não vai ser a mesma escola, vai ser retomado os princípios e vai ser segundo o século XXI. Né? Então, vendo essa interação, né, que ocorre, inclusive ao longo do século, se eu tenho uma interpretação aqui, quando eu olho para o Oriente, eu vejo que tem o hinduísmo na Índia é forte, né? Na China era o confucionismo. Mas tem interpretações, então também não é nenhuma novidade aqui que haja interpretações ou até refutações. Lá também existe, tá? Quem não queira nada de com hinduísmo, nem jainismo, nem com confucionismo, nem coisa nenhuma. O que adote uma filosofia ou até mesmo seja cético com relação a uma série de princípios que sejam religiosos, mais subjetivos, mas às vezes segue uma ciência. E há muita coisa também positiva na ciência quando também ela não está a serviço de um sistema financeiro. Né? Então, quando eu trago para vocês uma leitura, eu trouxe um mapa aqui, né, que eu fiz, foi um dos clientes, não vou dizer o nome, né, fica como se fosse genérico, uma pessoa que tem um Sol em Virgem, um ascendente em Libra, isso pelo tropical, tá? E uma Lua em Aquário. Então eu tenho uma tríade de terra, ar e ar. Então o ar predomina. Então essa tríade eu vou ter que procurar um outro elemento para contrabalançar, seja o fogo ou seja a água. Então eu tenho que procurar algum elemento fundamental nesse mapa aqui, tá? Então depois eu vou ver, vou explicar para vocês como eu trabalho com isso, tá? Mas essa pessoa vem a mim dizendo que sofre de ansiedade. E aí eu pergunto, sim, que tipo de ansiedade? O que é ansiedade? Hoje virou o mal do... Por que a gente fala que é um mal do século, né? Não existe isso, mal do século. Existe quando está todo mundo copiando todo mundo. Né? Se não for uma doença do tipo pandemia, né, que a gente viu lá, um vírus, né, essas coisas que ocorrem, né, quando ocorreu a peste negra, peste bubônica, é, é, outras pandemias que já aconteceram, até não tanto pandemia, né, na Europa aconteceu, aqui acontece em alguns estados, né, a epidemia de sarampo, às vezes o problema da tuberculose também, ela foi bem intensa, né? Não só na Europa, mas como aqui, todo mundo pegava tuberculose, mas não se fazia, é, não tinha, né?
vamos fazer esse estardalhaço todo, havia os casos, os médicos avisavam, mas saíam notas no jornal, mas não era como é hoje, tá? Até porque tem muito mais gente. Então, quando a pessoa vem reclamando de uma ansiedade, a primeira coisa que eu olho, eu vejo se ela tem muito fogo no mapa, tá? Se ela tem muito fogo e muito ar, porque essa ansiedade, ela pode vir de um problema extremamente só mental, ela está criando, e aí eu vou ver onde estão os planetas mentais dela. Ela tem um Marte em Gêmeos. Então, apesar dela ter pouco fogo, esse Marte em Gêmeos, ela vai oscilar no seu mental de uma maneira, né, inflamada, ela vai sempre se irritar. Então, isso aqui pode me dar um quadro de uma ansiedade baseada até numa bipolaridade, porque o Gêmeos vai fazer a pessoa oscilar. E com Marte, que é um planeta não só bélico, não só da inflamação, mas é um planeta também que vai trazer uma potência para você, de como você consegue as coisas na vida, de como você busca as coisas, né? Como você vai empreender. E ele estando aqui especificamente nessa casa 8, ele vai me falar que a sua maneira de empreender é se autossuperando de uma maneira enérgica. Então você vai estar fazendo esforço. Isso pode gerar um subproduto aí de ansiedade, enquanto você não conseguir. Mas é a maneira como essa pessoa aqui alcança as coisas. Posso amenizar isso? Posso. A gente pode deixar essa pessoa com algumas florais, né? E florais cinéticas também, né? Que aí eu trabalho com pedra, raiz, vai depender, né? A pessoa às vezes está muito no mental. Eu vou aterrar essa pessoa, né? Eu vou minimizar essa inflamação, né? E aterrar. Eu vou trazer terra para essa pessoa através das florais que aterram, raízes, né? Então temos raízes, por exemplo, em óleos essenciais que a pessoa pode usar, que é o vetiver. Um vetiver que tem uma raiz que alcança até um capim, né? Que vai até 13 metros para dentro. Isso é um aterramento, né? Então, essa raiz, quando você faz um óleo essencial dessa raiz, né? Ou quando você faz uma tintura dessa planta, você está fazendo por sinergia, né? Com similaridade também, integração, em que meu sistema absorva esta capacidade energética sinérgica de aterramento. Então, quando as pessoas falam em transtorno de ansiedade, e eu não defendo que vá lá e compre a floral ansiedade, porque, por exemplo, aqui eu tenho, né, que eu já preparei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tem 16 tipos de florais diferentes. Isso só que tá aqui, tá? Que eu peguei só as inglesas, mas tem ainda tem as minas, que eu posso acrescentar aqui, as florais de Saint-Germain, que também trabalham a ansiedade, algumas são semelhantes, outras não, né? E as do Alasca, que eu tenho trabalhado muito, eu fiz mais de um curso, né? E peguei livros para ler a respeito, que é um trabalho muito interessante, que é uma ideia que eu sempre defendi, inclusive para Celso, de que a semelhança como aquele ser vivo, né, se desenvolve e cresce e vence as dificuldades, eu absorvo esse processo para mim também, essa energia, né? Então, se eu quero que as pessoas que estão muito aterradas, estão muito lentas, muito fixas e por isso não saem de estados também mentais, porque já estão aí também o oposto, fixa demais, a ideia fixa, eu vou colocar essa pessoa com flores miúdas que se dispersam fácil
e do alto das árvores, para elevar, refrescar, movimentar através do ar essa rigidez, essa fixidez. Então, o mapa natal aqui dessa pessoa me fala que aqui pode ter um transtorno de ansiedade quando ela está demorando muito esse processo de superação, porque ela vai começar a inflamar o mental, que é o Marte em Gêmeos. Então, eu ajudo não só a liberar a energia que está no mapa, como o transtorno que está acontecendo aqui. Que veja, transtorno não é doença, gente. Síndrome não é doença. Então, eu não preciso de remédios para o meu cérebro. O cérebro é físico. Quando eu dou uma química para um cérebro físico. E o coitado não tem nada a ver com isso. Inclusive, a dosagem disso, a quantidade disso, a interação disso, nem os médicos sabem. Está no cego. Esse deu certo, esse já não deu. Esse deu certo, esse aqui ficou bem, esse aqui não ficou. E muitos casos. Estou só tratando da questão da ansiedade, tá? Depressão entra aí, medo entra aí. Veja, eu tenho uma ansiedade que pode ser sem razão conhecida. A pessoa pode não saber. Uma das coisas é isso aqui. Ela não está vivenciando um estado, mas essa energia influencia o mental dela inconscientemente. Então, por isso, eu vou ajudá-la a superar, a melhorar esta energia, a fim de que ela possa fluir melhor, fazendo da mesma maneira. Ela vai à luta, ela vai superar-se, ela vai sempre estar lutando para alcançar as coisas, é o que ela trouxe, só que ela vai fluir melhor e não vai inflamar. E não inflamando o cérebro, não tem um estado de ansiedade. Não é o estresse positivo, o estresse negativo. Não entra os componentes dos conceitos negativos, se eu estou conseguindo, ainda que demore, mas eu estou me sentindo bem, mesmo nesse processo de alcançar, numa expectativa de alcançar, ela não vira uma ansiedade, né? Então, isso é uma das maneiras de trabalhar. Se a pessoa tem medo, não vou conseguir, ela está começando a colocar pensamentos negativos, eu já vou começar a olhar aqui se tem alguma coisa. Ela tem um signo de Virgem solar numa casa 12. Isto pode ser sinal de que ela traz pensamentos negativos de vidas passadas ou inconscientes que ela não tem noção. De onde vem essa negatividade? Ela às vezes não viveu aqui agora, mas ela está trazendo, vem de um inconsciente, ela pode ter absorvido. Uma pessoa que tem um sol na casa 12, ela não só traz esse vibracional de vidas passadas, como também é uma pessoa que é uma esponja de absorver as ideias da mãe, do irmão, do meio, porque ela tem uma abertura, né, nessa 12ª casa, onde está o coração dela. E eu vou olhar outros elementos. Onde está Saturno? E quando eu encontro Saturno, eu vejo que Saturno, ele está retrógrado, eu não preciso, então ele está puxando um pouco para trás essa energia dos pensamentos, ou seja, pensamentos, ainda mais que está em Aquário, pensamentos derrotistas. Saturno em Aquário vai dar uma lembrança de coisas mentais, vai me trazer, vamos dizer, karmas, né, como o pessoal chama, né, uma possibilidade de eu pensar, mas eu não vou pensar tão para frente, até porque ele é Saturno, que é uma lembrança já do passado, mas ela é retrógrada. Então, é uma coisa que vai puxar lá de trás. E está justamente numa casa 5 que vai me mostrar que essa pessoa, ao ir para o mundo, para realizar as coisas no mundo, né? Suas relações sociais, seu estar no mundo, até através do seu trabalho, né? Eu vou perceber que essa pessoa
puxa para trás, tem medo, tem receio. Entram pensamentos negativos, então eu vou trabalhar para neutralizar com florais relacionadas a Saturno na quinta casa, em Aquário. Então eu trabalho também com uma astrologia médica floral. Então, essa é a leitura transdimensional. No primeiro momento, eu faço a leitura da sua característica. Você tem uma personalidade libriana. Então, você é assim, 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 você tem a tendência assim, assim, o seu eu, né? Seu eu no mundo, seu eu para si, como você se apresenta para as pessoas. E aí eu falo, mas o seu sol está atrás da sua personalidade. Seu sol vai estar sempre, a sua alma vai estar sempre atrás. Você vai estar sempre mostrando mais a sua personalidade construída aqui agora do que o seu eu. Mas o seu eu, ele é profundo, porque ele está na casa 12, ele vai atuar. Só que é muito inconsciente, mas é bom você conscientizar. Ele é inconsciente até o ponto em que você não conscientiza, né? Então, esse sol, né, em Virgem na casa 12, vai ser uma tônica, né, de servir, uma tônica de crítica, de autocrítica, uma tônica de se disciplinar demais, há uma cobrança aí. Aí eu olho lá, ó, o Saturno ali, Saturno cobrando ideal, né, ideologicamente a pessoa, para ela se criticar, para ela se puxar o freio, tá retrógrado, tá puxando o freio, tá? Aí eu vou ler, né, a Lua. A Lua vai me dizer como você reage emocionalmente, a tal da inteligência emocional. Alguém xingou você, você é tranquilo. Alguém xingou você, você está brigando. O teu patrão te criticou, teu colega te criticou, você sai brigando ou não, ou é conciliadora, ou não está nem aí. Então, com essa lua em aquário, essa pessoa geralmente não está se incomodando muito com as críticas ou com ah, as interações, não puxam a emoção em si, e sim mais uma observação e uma razão. É uma inteligência emocional muito mais mental para reagir ao mundo do que emocional, né? Aí depois eu vou ver o Mercúrio, que é como essa pessoa pensa rápido, como ela dá resposta para o mundo rápida, como ela aprende, né? Como ela, que é diferente de eu ver o Urano, que muita gente vê só como geracional e não. O Urano é uma energia mental superior que me dá um pensar mais a longo prazo, de planejamento, de como você planeja as coisas, de como você vê mentalmente situações de macrosistema, da sua família, seu emprego num todo, seu futuro, né? E eles podem estar jogando juntos ou não no seu mapa. Daí eu vou adiante e vejo o Vênus. O Vênus vai falar não da sua emoção rápida, da sua inteligência emocional, mas esse Vênus vai estar falando de você como você ama, o que você ama, por quê, as coisas que você ama, né? E quando o Vênus dessa pessoa que está atrás dela mesma, então ela tá, é um sentir que é mais profundo, é mais inconsciente, está atrás do Sol, está ainda na casa 12, está em Virgem. Então, tudo isso tem uma leitura muito significativa. Essa é a primeira leitura que eu faço, né? Pontuando de uma maneira transpessoal cada planeta, signo e casa. Eu tenho que conjugar essas três coisas. Não posso simplesmente falar assim, como é muito comum eu escutar. Cristina, eu tenho Júpiter numa oposição Mercúrio, Júpiter em Áries e Mercúrio em Libra. Mas o Júpiter em Áries com Mercúrio em Libra, que eu teria aí uma polarização, né, de um lado mais bélico e um lado mais conciliador, de temperança, mas em que casa estão? E isso é fixo? Ou isso vai mudar? Ou isso eu posso alterar? Né?
Claro que posso. Tá casa 6 e 12. Então vai estar me dando o quê? Inconsciente, vidas passadas, na no meu trabalho, no meu serviço, no meu ajudar aos outros e até na minha saúde. Porque a casa 6 vai ser tudo isso. E o que é mais interessante que aqui a própria casa 6, que seria virgem, né, que ela é regida por virgem, a casa dele está em peixes. Então ele está trabalhando, você vê esse mapa é bem interessante, porque ele trabalha com oposições superpostas a oposições. Então eu estou opondo duas casas que naturalmente já tem uma oposição de posicionamento, virgem peixes. Então, como neutralizar isso? A pessoa vai estar cheia de oposições dentro? Não, ela está com mais possibilidades, mais energias para conjugar. Ela, olhando tudo isso, eu lendo tudo isso para ela, ela tem mais possibilidade de tirar um partido disso e de deslanchar na vida. Entende? Então, a leitura do mapa natal transdimensional te traz a leitura transpessoal e a segunda leitura que é, para alguns, terapêutica, né? A gente pode botar esse nome, mas para mim ela é mais do que uma terapia, né? Ela é uma terapia, sim, mas é um autoconhecimento aí mais profundo. Você se conhece no geral aqui no mundo, numa superfície, mas eu estou dando a você a possibilidade de você se conhecer em camadas. Agora, a terapia é para ir ajudando justamente a ir limpando o que eu posso transmutar e limpar, e o resto você vai conhecer, porque provavelmente você, ao encarnar, fez esses acordos do tipo: eu vou trabalhar isto, eu vou trabalhar o meu estar no mundo, a minha personalidade aparecer um pouco mais do que o meu eu me expus demais em outras vidas, então já estou com um pouco de receio, eu posso escolher isso? Posso. A maneira como eu estou cavando as coisas no mundo, essas são escolhas minhas. Ah, Cristina, mas como é que você vê se o pai e a mãe têm relações kármicas? Com relação à casa 1. Direto. Casa 1, casa 4. A gente vê os aspectos. Podem ser todos superados. Mas, quando eu falo karma, é o que você veio aprender. Então, com uma lua em aquário, a sua mãe, né, a mãe dessa pessoa, foi mais indiferente. Foi menos protetora, menos estereótipo de mãe, que foi colocado por uma filosofia aí que também eu acho besta isso, tá? Esses papéis todos, que um dia vão ter que acabar. Os papéis que a sociedade, mãe tem que ser assim, como se fosse um modelo só de mãe. Pai tem que ser assim, só um modelo de pai. Então, idealizações, né? E a gente não vive na idealização. E quem quiser idealizar, que faça uma trajetória para o seu ideal. Não adianta eu idealizar, achar bonitinho e ficar aqui sendo ridícula e medíocre como sou. Né? Eu sempre fiz isso. Eu quero ser isso, ser assim. Eu quero ser isso. Eu quero estudar isso. Aí eu faço a escada, a ponte, a corda, sabe? O salto, a vara. Eu tenho que ir. Vamos encarar que parte dessa nossa existência é um grande esporte. É uma Olimpíada. Você conseguiu se sair bem na Olimpíada? Né? Tem horas que eu tenho que ir remando, tem horas que eu tenho que ir a nado, né? Nas emoções. Mas tem horas que eu tenho que calcular e me lançar. O salto em vara me dá essa lição. Tem horas que eu tenho que lutar. Então, não existe um modelo. Não existe isso, até mesmo a parte da espiritualidade que as pessoas saem, né, querendo sair, né, desse modelo judaico-cristão, enquanto você não cortar o paradigma de um só modelo e de tudo como castigo ou como dor, qualquer outra filosofia que você tomar, você vai transformar ela no mesmo. Então, eu vou para yoga, mas eu vou ver karma no sentido de pagar e dor. Eu vou fazer uma filosofia, né,
me engajar em estudos filosóficos, eu vou ver só a parte da fragmentação, da determinação, o tempo inexorável, as forças inexoráveis que não me auxiliam a superar nada. Eu tenho que sentar na beira do caminho e chorar. Eu não tenho livre-arbítrio, eu sou determinada, eu sou programada. Aqui, ó, aqui está o meu programa. Ó, não, não está. Esse programa aqui muda todo ano e além de mudar todo ano, eu posso. Isso aqui são só energias e a energia, ela não necessariamente vai determinar o bem ou o mal, e sim tensões mais intensas, menos intensas, leves, potentes, mas pode ser potente para o bem, potente para a superação. Agora, se você está inconsciente, se deixa levar, tem um paradigma negativo, né, de prisão, esse que está aí, você vai dizer, ferrou. Eu estou determinado, marcado karmicamente para sofrer. E veja, esta frase, eu vim para sofrer, é uma crença a partir de um livre-arbítrio. Eu não vim para sofrer, eu vim para realizar. Eu sempre coloquei isso. Isso foi uma das coisas que eu coloquei nova. Eu falei, mas espera aí, por que eu tenho que vir para sofrer? Porque você é pecadora. Mas espera aí, que pecado que eu fiz? Você não fez, foi Adão e Eva. Mas espera aí, você foi ele, eles é que paguem. Não, mas você é filho deles. Peraí, filho como? Não. Então, não aceitei. E aí vim estudando. E essas forças aqui, quando eu comecei a estudar, havia toda uma visão meio judaico-cristã aqui, embora os judeus não façam muita astrologia, mas tem na Bíblia, tá? E muitos reis usaram, mesmo dentro desse mundo judaico-cristão. A Inglaterra, então, ganhou uma batalha contra a Espanha através de cálculos de astrologia, do momento correto de usar as energias, feito por John Dee, que era não só alquimista, mas como astrólogo da rainha, no caso do rei. Né? E ele ganhou. Porque ele fez o cara, segura, não vai agora, espera as energias. E aí ele usou as energias positivas para que a coisa ocorresse. E era uma armada invencível a Espanha. E a Inglaterra ganhou usando o momento propício. E reis, imperadores já utilizaram isso, mas proibiram para o povo. O que é proibido para o povo não é proibido para eles, é porque aquilo tem uma potência e uma força. Vocês não desconfiam disso? Deveriam já começar a desconfiar. Então, o que mais que eu posso ler? Eu vejo a roda da fortuna, que é um cálculo. Isso me dá, né? Aí já na parte transdimensional, onde eu vou fazer as outras leituras e as orientações terapêuticas para a gente começar a mexer nessas energias, eu vou ver os pontos retrógrados, casas interceptadas, que tem significado, eu vou ver Quiron, eu vou ver Lilith, eu vou ver Vesta, eu vou ver essa roda da fortuna para dar outros elementos, inclusive a cauda do dragão e a cabeça do dragão, que vai me dar um forte desafio. É um desafio que vai me apontar a superação. Agora mesmo, falaram já desse nódulo lunar que estava acontecendo aí, que teve o eclipse, né? Do nódulo lunar, a Lua estava em Áries e Libra, né? Estava em Libra apontando para Áries, né? Então, a cabeça do dragão, estando em Libra, né? Ela vai comandar essa energia para a diplomacia, para a temperança, para a racionalização, para a conciliação. Ainda que o rabo do dragão, que subrepticiamente haja uma força que queira lutar e brigar, né, irracionalmente. Então, essa é a leitura. Convido todos vocês a fazer uma leitura, né, ir lá no site, comprar. E nesse mês, né, de outubro e mês de novembro, quem adquirir o mapa
natal transdimensional ganha já uma consulta floral grátis. Não só a leitura, como eu falei, as 2 leituras, né, que são gravadas e em consulta comigo, mas ganha uma consulta floral grátis para harmonizar depois da segunda leitura o que a pessoa quiser já começar a trabalhar. Eu sugiro, né? Mas às vezes a pessoa quer só casar, né? Aí a gente vai ver, ou a pessoa quer só ter filhos, mas eu estou vendo uma série de outras coisas, mas a pessoa tem a liberdade comigo, né? Liberdade de escolha do que realmente ela quer trabalhar. Naquele momento, aquilo ela se acostumou, ou ela não acha tão premente trabalhar. Às vezes eu falo assim, vamos aterrar? Pra quê? Não, tá bom. Aí passa, não consegue, fala, o que está acontecendo? Eu falo, falta o aterramento. Ah, então tá, então faz o aterramento. Aí eu vou lá e faço o aterramento através das florais. E veja, ansiedade, e é uma live que eu vou fazer no dia 27 de outubro, falando só sobre ansiedade, através do mapa e através das florais. E eu vou trazer mais do que essas que eu coloquei aqui, vou trazer do Alasca também. Alasca, Califórnia, Bahia, Minas, Saint Germain e tem os amazonenses, né? Araretama, que eu gosto muito, e Asas, né? São os principais que eu mais trabalho. Claro que eu poderia trabalhar com outros, mas acho essas legais. E tem umas 2 ou 3 do Mediterrâneo que têm me dado um resultado significativamente importante para pessoas que vêm se tratando de ansiedade e que não estavam conseguindo soltar remédios, nem com remédio dormir, estava uma loucura. Então, isso é importante ressaltar. Então, eu tenho aspen, camomile, crisântemo. Que tipo de ansiedade o crisântemo vai tratar, né? No sentido, né, de colocar luz em cima de quê? Pensamentos mórbidos e às vezes até de morte, repressão profunda também desses pensamentos. Eu não quero ver que eu estou tendo esses pensamentos quando estou muito ansiosa ou ansioso, tá? Então não vai ser o aspen, não vai ser o larche, não vai ser a nicotiana, e sim o crisântemo conjugado com outras florais, aí por isso que eu preciso do mapa, para ver se falta fogo, terra, ar e água, para ver se falta as casas que estão faltando, que precisam de trazer uma energia, né? E assim por diante, tá? Eu espero ter dado uma boa, né, explicação sobre o mapa natal transdimensional mais uma vez, né, explicando como eu trabalho em 2 consultas, né? Claro, tem que fazer uma primeira consulta comigo, vá lá pelo WhatsApp, uma primeira consulta para eu conhecer, pegar os dados, pegar todos os elementos que eu necessito para trabalhar com a pessoa, tem que conhecer a pessoa. Isso não é mapa de computador, isso é uma consulta com astróloga direto, né? Se você for lá pagar o mapa, você tem um mapa. Aí você fala assim, quero uma consulta com astrólogo, alguns sites têm. Consulta com astrólogo, meia hora, custa tanto, não sei o quê. E às vezes você tira uma duvidazinha. Eu deixo a pessoa recebe um áudio, escuta eu falando durante 25, 30 minutos, vai depender. Anota, vem já com as dúvidas, já escutou, ou seja, a pessoa está ganhando uma consulta por áudio. Ela está ganhando outra consulta depois, também por áudio. Às vezes eu faço por áudio, às vezes não, né? A segunda parte, vai depender se tiver muito aspecto, eu vou ter que escolher alguma coisa. Por isso, a consulta inicial pelo WhatsApp, em que a pessoa vai dizer assim, eu tô querendo fazer o mapa, tem gente que fala assim, eu quero tudo. Eu quero tudo, vai ser tudo genérico e tal, mas eu mesmo assim, na segunda leitura, eu vou apontar, ó, tem esse problema, esse problema, esse problema, esse problema, esse problema. Que problema? Problemas que estão tensos. Lugares que você não. Eu tô vendo que não tá resolvendo, porque na hora que eu progrido o mapa para o ano de agora, na cidade que a pessoa tá, às vezes a pessoa tá
passando por uma situação que ela já não resolveu e aquilo está só aumentando. Então, a gente pode trabalhar com isso, tá? Então, eu vou deixar aí embaixo o site e aproveitem esses 45 dias, final, né, do dia 15 agora até o dia 31 e o mês de novembro, a minha oferta de comprou o mapa, ganhou uma receita floral, né, uma consulta floral específica depois da segunda leitura do mapa. Tá ok? Então, obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.